I'm falling for you. Vou entrando, eles já vão entendendo de qual assunto que a gente vai estar falando. Hoje é o segundo encontro, né? A gente vai falar sobre a dramaturgia, sobre esse grande bicho que a gente tem que desvendar, que é como contar uma história em 2 a 4 minutos, né? Como é que eu vou fazer um texto ficar tão essencial ao ponto de que a história ficou contada? Assim, não necessariamente a dramaturgia do teatro lambe-lambe, ela tem que dar respostas concretas, sabe? Ela pode ser simplesmente uma caixa que questiona e que não tem um fim, e que as pessoas que dão as respostas para esse fim, mas que ela tem ali alguns princípios para essa dramaturgia ser respeitada, né? Eu mandei lá no grupo alguns pilares. Só vou tirar aqui a configuração da notificação para não ficar gritando aqui enquanto eu falo. Pronto. Botei. Eu mandei mais cedo no grupo sobre alguns pilares que a gente utiliza para criar a dramaturgia, né? Eu deixei o exercício para vocês fazerem, meio que para já começar a aguçar qual história que a gente vai fazer, né? É aquele storyboard que a gente vai depois compartilhar lá no grupo para a gente entender como que está sendo o processo criativo de cada um de vocês. E a gente vai, a partir desse storyboard, fazer ali um texto, né? Mas, André, a minha história eu não queria nada falado, mas tem ali, mesmo que seja só som, só movimento, uma dramaturgia a ser passada, né? A dramaturgia não quer só dizer na escrita, né? Quer dizer na mensagem. E essa mensagem ela está sendo passada de forma de diálogos. Mas não tem fala, que tipo de diálogo é esse? É um diálogo gestual, sonoro, de momento. Então, são várias coisas que essa dramaturgia ela tem que ser passada, mesmo que não tenha fala nenhuma. Só gestos, só movimentos, só mudanças de palitinho de um lado para o outro, mas tem sim ali uma história, né? Então a gente vai pensar muito nessa questão da dramaturgia, porque a dramaturgia é que vai meio que nortear a nossa história, que vai nortear alguns outros elementos. Se na dramaturgia você escreve que o boneco ele vai subir numa escada e vai irrigar uma flor perto da lua, isso vai ditar um montão de coisa. Qual tipo de manipulação eu vou conseguir para que essa minha ideia atinja? Por exemplo, como é que eu vou fazer essa flor crescer até chegar na lua? Como é que eu vou fazer para ter uma escada ter até a lua para essa pessoa subir na escada e irrigar essa flor na lua? Eu só estou usando esse exemplo porque esse exemplo é da Ana. Ela também participou junto com a Bel no curso que eu ofereci no início do ano, e ela chegou com esse questionamento: como que a gente vai fazer isso? E aí eu pensei, pô, é, vamos pensar mais um pouquinho. Aí, com essa dramaturgia, o que a gente decidiu? A gente decidiu a manipulação, que seria de sombra, porque de sombra a gente consegue fazer as coisas crescerem de baixo para cima, lateral. Aí eu fico pensando, como é que seria isso numa manipulação onde o cenário é fixo, né? Como é que eu vou fazer as coisas crescerem? A sombra não, a sombra ela é maleável, ela pode mudar. Então, é de acordo com essa dramaturgia que vai decidir um montão de coisa. Se ela decidiu essa dramaturgia, também decidiu o tipo da iluminação, que é por trás, um só foco. Ela decidiu também o cenário. Por dentro é só uma tela, simplesmente uma tela, é um cinema, é sombra. E na frente ela fez um cenário de árvores para compor com o cenário. Então, percebe que a dramaturgia ela vai ditar um montão de coisas que você vai ter que desenvolver durante o processo. Então, junto com aquele exercício que eu deixei, hoje eu vou falar menos, hoje eu vou ouvir mais. Eu quero ouvir de vocês, que vocês... Nossa, vai estar calor. Tá 38, agora tá 33 graus aqui ainda, você tá doido. 7 horas da noite. 33, é tipo Ipanema, né?
Aqui está frio. E aí tá Aqui em frio? BH estava assim também ontem, 32 graus às 18 horas. Nossa, tá calor pra caramba. Mas vamos lá, eu gostaria de saber como que tá as ideias de vocês na dramaturgia. O que que vocês pôde... Ah, André, eu não tive tempo, eu não consegui assistir a aula. Tudo bem, é do jeito que eu falei no primeiro dia, a gente vai cada um no seu tempo. A gente passa, no outro dia a gente volta nessa pessoa, vê como é que ela tá, puxa pela mão, leva para frente, e aí a gente vai indo. Margarete, diz para nós, o que que você pensou lá de segunda-feira para cá? Você já tinha uma ideia já pré-estabelecida, queria só aperfeiçoar? Como que se deu a sua dramaturgia, o seu exercício? Bem, eu não tinha ideia do que fazer, e ainda fiquei pensando assim, nossa, será que eu vou procurar alguma história assim, já estabelecida em livros? Aí tem a Janaína, que é uma escritora também, eu pensei, eu vou pedir direitos autorais para ela, sabe? Mas foi muito interessante que eu falei assim, nossa, escrever, minha criação, minha criatividade não está legal, como é que é isso e tal. Mas, por incrível que pareça, eu sentei pela manhã, né, e veio, sabe, assim, eu fui escrevendo, e aí eu falei assim, já sei, assim, porque a gente está fazendo um novo processo de espetáculo, e a gente vem caminhando por um estudo sobre os povos imaginários, originários, sobre os indígenas, então a gente tem trabalhado muito essa pesquisa. E aí, eu não queria linkar, né, fazer um link dessa pesquisa, desse novo trabalho, desse novo pensamento para essa situação. Mas, por incrível que pareça, comecei a escrever e as coisas foram surgindo, assim, sabe? E aí, assim, eu acho que eu estava meio que polarizada com essas situações. E aí eu pensei nessas questões mesmo que a gente vem conversando, e está havendo muito seminário dizendo sobre os povos originários, como você conta para as crianças sobre os indígenas, né? Então, essa história atual, que não é uma história inventada, né, nos livros de história que a gente tem. E uma coisa que me pegou muito, porque quando eu pensei na natureza, nos animais, nos pássaros, essa ligação dos indígenas, né, com a natureza, eu logo pensei na nossa situação atual, que está me deixando muito triste, que são as queimadas. Então, eu fiquei imaginando assim, gente, está sendo uma coisa tão absurda essas queimadas que eu não consigo mais ouvir, porque dá vontade de sair correndo, chegar no lugar e, sabe, assim, evitar um maior estrago da natureza. E não é possível que as pessoas não tenham consciência sobre isso. E aí eu fico muito indignada pensando nos animais que são mortos nessa covardia, né? Que eu acho que sempre uma queimada ela está vindo proposital, não é guimba de cigarro, não é distração, as pessoas estão colocando fogo para ver o circo Prática, pegar né? fogo. Tipo. É prático. Então, aí, é, e aqui em Minas está uma coisa absurda, assim. E esses dias, assim, estava tudo cinza, a gente não respirava direito, estava tudo cinza, cinza, cinza. Hoje, pelo menos, a gente tem um ar entrando, uma coisa assim. Mas então eu fico muito indignada pensando no desespero desses animais, sabe? O ecossistema tão necessário, uma cobra que é queimada, né? Eu não sou fã de cobra, mas ela está ali para alguma coisa. E aí eu fico imaginando os ninhos dos pássaros, os pássaros que não puderam crescer, que não puderam se defender, não puderam voar para outro lugar. Quanta coisa destruída, de animais destruídos nessa queimada, sabe? Para mim, não é nem a questão da árvore, quer dizer, claro que é, mas eu falo assim, eu fico imaginando o desespero desses animais que não têm como se defender e estão ali pequenos e pum,
né, morrem queimados, assim. Então, assim, aí eu vim escrevendo assim, mas aí, assim que eu escrevi, me deu um outro pensamento, que é a questão da queda do céu, né? Que a gente está vivendo uma queda do céu, metaforicamente, né? Está tudo despencando, né? Assim. E aí eu vim mais nessa questão assim dos personagens se segurarem o céu, né, para não desabar, né, conforme o Davi, né, e que ele fala da queda do céu, dessas questões todas. O Krenak também está falando muito sobre essa vida que vai para o chão, né, assim, as pessoas não estão tendo cuidado com nada. Mas aí, então eu estou nessas duas histórias. Eu não consegui voltar nelas para revisar. A primeira, eu acho ela muito mais longa, e aí depois que você me passou a questão dos 4 pilares, eu pude pensar melhor nessas duas opções que eu tenho aí, para trabalhar ainda diminuindo, canalizando. Mas o que eu penso é isso, uma floresta com sons de pássaros, de animais, do rugido do leão, né? E está tudo dentro dessas questões da floresta, assim, né? E de sons de animais. E aí, assim, eu tenho essas duas opções. Eu queria colocar uma na outra, mas vai ser grande também. Então, eu ainda não tive assim um tempo de paz para voltar nelas e dar uma reduzida, ou igual você falou aí, escreveu, ó, tem que ter desapego. Às vezes a gente inicia e fala assim, olha, essa história eu acho melhor a outra melhor. Então, se você quiser que eu leia, eu depois... Aí é isso, Queremos. assim, nesse sentido. Vocês querem, gente? É sério? Lógico, né? Quero sim, Vocês porque estão sabe o que prontos para acontece? ouvir. A gente pode, com um colega, descobrir uma coisa que você precisa na sua caixa, sabe? A outra fala, Ah, nossa, eu já vi uma caixa assim, que tem assim um índio que sai uma fumacinha, e aí pode relembrar a queimada, sabe? Eu acho que sempre sai algumas coisas assim quando a gente legal. trabalha. Fique à vontade. Então, eu vou começar pela segunda, que ela é mais curtinha. Beleza. Na floresta, canto de pássaros, rugido de onça, árvores imensas, flores belas, campos e riso eu coloquei 3 crianças, né? Mas pode brincando. Todas ali viviam em harmonia, mas de repente ouviram um estrondo vindo lá de cima. Ah, não, desculpa, peraí. Ali viviam em harmonia, mas de repente ouviram um estrondo vindo lá do céu. Ah, desculpa, peraí. Todos ali viviam em harmonia. Eles, lá de cima da árvore, poderiam ver os rios, as montanhas e os animais. De repente, ouviram um estrondo vindo lá do céu. Viram que o céu poderia desabar. E então correram e começaram a segurar o céu pelas suas abóbadas. Todos seguraram fortemente. Enfim, conseguiram finalmente evitar a queda do céu. Assim, isso é só uma sinopse, né? Ótimo. Então, aí a Gostei, tem muita primeira coisa. Tem muita é, coisa que você consegue imaginar mesmo. Assim. Eu digo que tem muita coisa, não estou dizendo que está grande. Embora eu acho grande. Mas o que eu digo que tem muita coisa que você possa explorar, sabe? Muita coisa que a sim, gente fecha o olho e consegue imaginar o que você estava narrando, sabe?
é interessante, é muito boa. E aí ver sobre aquelas questões da simplicidade, do tempo, né? Ver o que pode ser contado dentro de uma caixa, como que esse céu caindo pode ser contado numa coisa que é muito mais manivela, sabe? Imagina o teatro convencional quanto é uma ferramenta a manivela. Quando eu digo manivela, é bem rudimentar. Eu não vou jogar uma bola ninja aqui e vou desaparecer, né? Isso no teatro não é possível, no cinema é. E aí no teatro de Lambe Lambe, quando a gente vai, as coisas vão bem menores ainda, sabe? As coisas ela vai ficando contadas por pequenas coisas. Se a nuvem desce, por exemplo, já dá ali a impressão que o céu está caindo, junto com luzes, sei lá, como se fossem relâmpagos. Então essas coisas já exemplificam todo esse contexto, porque você partiu aí da história que tinha na sua cabeça, né? E fez um texto e assim muito bem mostrando os elementos, já me diz quantos personagens tem, já me diz o ambiente que já me diz que tem trilha sonora, já me diz que tem, sei lá, ações que da surpresa, lembra que tem lá a surpresa? O que foi a surpresa? O céu caindo, estava tudo muito belo, bonito, de repente tem uma surpresa. Então é pensar na simplicidade agora, sabe? Porque o conflito você lança quando você tem ali um espaço tranquilo. Isso é o primeiro conflito que é mostrado. Quando eu vejo a sua caixa, eu imagino, já imaginar um espaço tranquilo. Isso é o conflito, é a coisa, é a tensão que tem na coisa. E aí, quando vai para a surpresa, é essa questão dessa mudança de luz, de céu caindo, sabe? A transformação é saber que é possível, a gente vendo, é possível que o céu esteja caindo, sabe? E aí eu, como espectador, eu olho o seu espetáculo e analiso, pô, será que é possível o céu cair? E aquilo me faz uma transformação. É o que a Valéria diz, né, sobre a transformação, principalmente sobre o espectador. E aí o quarto elemento que é o mais difícil, é mostrar como que eu faço todas essas mensagens de um ambiente tranquilo, da surpresa da mudança, da transformação de que o céu está caindo, na simplicidade, na no menorzinho, na ação mais simples possível, que a pessoa pega e fala, caramba, entendi, sabe? Você tem os três elementos e agora falta o quarto, que é esse do desprender e falar, pô, não preciso dessa ação aqui. Essa e essa ação se assemelha e aí eu posso aglutinar elas e fazer uma só. E aí a minutagem vai diminuindo, entende? Mas eu gostei. Uhum. Vamos para a segunda. Essa que eu escrevi foi a última que eu escrevi e depois você mandou, né, de manhã, e agora à tarde você mandou os 4 pilares. Eu falei assim, olha, ela está bem condensada, porque tem elementos, aí como você falou, mas Sim. vejo que falta ainda, assim, vi nela mais um pouquinho, né? Agora, essa outra aqui, gente, eu acho que ela é muito extensa, mas pode trazer outros elementos que a gente pode dar uma reduzida, né? Aqui eu contei uma história. E eu escrevia lá, fui escrevendo, então, por isso, com essa luz maravilhosa que eu tenho, tá, gente? Vocês me desculpem se, né? Então, existia uma grande floresta, pássaro, vários animais, antas, onças, cobras, javalis, viviam em perfeita harmonia, é igual você falou, né? Mas, em um belo dia, apareceu um clarão. Eles assustados, eles assustaram, imaginando o que poderia ser. O chão afundou e, de repente, blackout. Bum! E um barulho enorme se instaurou. Era uma máquina prateada e brilhante. Saíram de lá 2 pessoas. Todos estavam espantados. Era uma nave caída em plena floresta.
estavam perdidos. As crianças se aproximaram. Eles tentaram se comunicar. Ficaram amigos. Os perdidos, por onde passavam, ficaram admirados com tudo. As cores das flores, os verdes da mata, os animais. De repente, olharam em volta e viram um clarão estranho. Então, notaram que era fogo. Foi um alvoroço. Os bichos correram, as crianças chorando, pois este fogo poderia acabar com os ninhos dos pássaros, vegetação, animais. Como fariam depois para caçar, pescar e brincar? Foi então que os perdidos, o homem perdido da nave, teve uma grande ideia. Pegou uma mangueira enorme com jatos fortes de água e todos puseram a trabalhar até, afinal, apagarem todas aquelas chamas. Foi um sufoco, mas valeu a pena. Para pagar o prejuízo que a máquina causou ao pousar naquele lugar, o homem ajudou a comunidade a plantar mais árvores. Nossa, ainda bem que conseguimos apagar o fogo antes que ele alastrasse. As árvores cresceram muito mais, e lá de cima delas, a gente avistava os rios, as montanhas, as aves, os bichos, as onças, a anta e todas as espécies no seu perfeito habitat. Essa é grande. Essa é um conto, né? É um conto que tem começo, meio e fim, bem elaborado. Dele você pode fazer igual eu fiz na minha primeira caixa, que foi pegar um conto e marcar as coisas mais importantes que é para ser feito. E o que eu vejo que essa história, essa segunda história, ela tem, para mim, vários fins, entende? Tipo, ela vai e faz aqui daria uma caixa. Eu ando mais um pouquinho, tem uma outra história que daria uma outra caixa, entende? Desse conto todo, se você conseguir analisar, se você, por exemplo, tivesse uma companhia com grupos, no caso tem, né? Daria para fazer uma tríade, sabe? Uma caixa que uma pessoa assiste aqui, conclui, vê o meio com o segundo bonequeiro e conclui com o terceiro, e aí faz um trabalho de três, entende? Pelo tamanho e pela complexidade, várias ações que tem começo, fim, da nave eu já vejo, assim, que dá para fazer cena, explosão, buraco, tem um montão de coisas que dá para fazer, tipo, sequências de cena. Aí é você pensar em qual que nesse momento você vai apostar, sabe? Porque que acontece, gente? Sobre a dramaturgia, a gente vai ter que decidir algo que é muito importante. A sua caixinha, ela vai ser uma caixa que vai suportar outros espetáculos, ou ela vai ser uma caixa que ela é específica para esse espetáculo, entende? Isso dita muito, porque lembra sobre a questão do conflito, da tensão? O conflito e a tensão, ela já começa a passar externamente, desde o figurino do bonequeiro ou da bonequeira, que está lá vestido de fotógrafo, vestido de, sei lá, caçador de abelha. A minha caixa pode ser uma grande comédia e eu estou vestido de caçador de abelha, entende? Então, desde o externo, ela já impacta, sabe? Ela já tem ali um conflito, já me dá uma tensão e que o espectador já entra, já pelo menos entendendo o que vai esperar, ou talvez um grande tombo, porque você está esperando e não tem, entende? Então, é pensar, essa caixa, ela vai ser uma caixa que vai contar outras histórias, então ela pode ser ou uma caixa preta ou colorida, ou pode ser uma caixa que parece um teatro, entende? Ou pode ser um cubo mágico, sei lá, mas que dentro ele mude várias coisas. Ou pode ser uma caixa igual foi a minha primeira caixa, que é o casarão, né? Ele já é feito, não tem como mudar nada, é uma caixa feita para aquela história e não mexe mais. O que mexe é melhorar a luz, aumentar algum objeto, entende? Então é pensar nisso, Sim. pensar e decidir se eu vou para uma história mais curta que ela tem um externo e interno para uma só história, ou se vai ser uma caixa que ela vai receber várias,
sabe? Inclusive essa segunda, terceira que você tem na cabeça, que pode passar. É uma decisão, assim, muito importante, porque quando a gente for para o cenário, acabou. Mexeu no cenário, ela vai ser uma caixa para várias histórias ou para uma só história, entendeu? Entendi. Ah, Obrigado, legal. Margarete. Eu vou passar para a próxima, senão a gente fica muito tempo, mas aí a gente vai conversando no PV, tá? Qualquer dúvida, eu vou mostrando imagem para você. Inclusive, eu vou usar um vídeo meu hoje que vai via, sei lá, eu acho que vai comunicar muito com o seu trabalho dos povos originários, que é uma história que eu faço em sombra. Eu vou mostrar para todo mundo aqui em aula, e aí eu acho que vai comunicar um pouquinho com o seu trabalho, beleza? Tá, É, obrigada. por nada. André, posso falar assim? Eu não tenho nada ainda anotado, anotado, ferro e cruz, nada tá certo ainda, mas surgiram algumas ideias a partir dos materiais que tu passou e tal, e da aula de terça, e queria falar porque eu vou ter que entrar numa aula agora às 8, então não vou Pode ficar ser. na aula. Eu ainda não tenho roteiro definido, e tem muitas coisas que são também na imagem, assim, que aí vou ter que me virar uns 30 para conseguir desenhar minimamente, para conseguir. A parte externa da minha caixa vai ser uma caixa que vai ser para esse espetáculo específico. Não vai ser uma caixa neutra, assim, que possa. Estou partindo para a ideia de que o externo da caixa vai ser uma representação de uma alegoria de Egungun. Depois eu posso colocar ali no grupo do WhatsApp para vocês conhecerem, é bem bonito. E aí, eu tinha falado de dentro acontecer 3 momentos com a personagem, né? Começa com a personagem dormindo, dando essa ideia de que está sonhando, e aí ela vai se deparar com a ideia de invisibilidade no campo imaginário, assim, da presença de pessoas negras, então muitas imagens vão aparecendo, trabalhar bastante, até fiquei bem inspirada com a ideia do papel seda, alguma coisa nesse sentido, assim, que fosse passando imagens, referências onde não tem pessoas negras, então, livros infantis sem pessoas negras na escola, coisas assim que fossem dando essa ideia de invasão de ideias, de imaginários nesse sonho. Aí, depois chega a personagem da Oxum com um espelho, que é bem essa ideia de trabalhar com a imagem, que é um pouco da minha outra caixinha, né, mais elaborado, né? Aí o segundo momento que ela vai se encontrar com a orixá Nanã, tudo é imagens, tá? Ainda não tenho nada definido se vai ter texto ou não. Com a da Nanã, já tenho umas ideias mais loucas, porque eu gostaria que fosse um encontro em argila com textura, com pastoso mesmo, assim. Então, tipo, é uma caixinha que vai ter que ter uma manutenção sempre, assim, que é a argila seca e tal, né? Para trabalhar essa ideia da criação de seres humanos a partir do barro. Então, a menina se encontra com Nanã num laguinho de argila, e dali vão saindo várias abaiomis sujinhas de argila, assim. E aí, a última parte, a personagem voltaria para o quarto e apareceriam as alegoriazinhas menorzinhas de Egungun, que é a imagem maior da caixa, assim. Que são alegorias que giram, parece um pouco a alegoria do boi, sabe? O boi bumbá, é um pouco isso, só que é pessoas alegóricas, digamos assim. Depois eu mostro ali para você. Então, a princípio, eu talvez elabore uma narrativa a fio, ou talvez não, talvez seja super sensorial, assim, imagético, que já vai ser uma dor de cabeça, assim. E aí, dentro disso, usar a ideia do vinil, então, queria que fosse girando, tipo, numa metade está o quarto, na outra metade está a parte de argila, e aí gira dentro, sabe? Enfim, é mais ou menos essas ideias. Não sei ainda como eu vou fazer, estou nesse curso para entender como fazer, e aí agora é um problema teu também, tá, André? Tranquilo. Olha, eu tive uma colega quando eu fiz o curso de iniciação, eu tive uma colega chamada Sueli.
ela produzia caixas atrás de caixas, assim, durante o curso ela fez 4 caixas, enquanto eu fiz uma. E ela fez uma da história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma casinha, eu acho que a Ana viu no curso, é uma casinha que o cenário gira, e a pessoa vê por um olho mágico, e não tem bonecos que é manipulado, o cenário que está lá é que conta. Então, a Chapeuzinho só tem um gorrinho vermelho, aí na outro cenário, quando gira, tá o lobo, só o rabinho do lobo atrás de uma árvore, aí a pessoa já entende que o lobo está ali escondido, e aí vai girando, e os cenários vão acontecendo. E também no YouTube tinha eu não sei se ele se está liberado ainda, eu posso pesquisar, mas tem um vídeo que é sobre o quintal e tem 3 cenários. E esse espetáculo ele gira, tem um cenário que ele está sentado vendo a TV, ele anda mais um pouquinho, no final ele está no quintal brincando com um pássaro. De repente seja algo que é semelhante com sua ideia, sabe? Então o lance é esse, a gente falando, a gente vai entender, pode ter que não tenha uma caixa que seja igual, mas que use um mecanismo que você adapta e que vai caber na sua, entende? E essa argila que você pensa que seja dentro da caixa, que seja uma parte que ela tenha o frescor do dia, da hora, isso? Beleza. Bacana. Achei legal. Eu pensei que fosse o externo, assim, que a criança também pudesse pegar e arrancar-se a biomis dela, assim, sabe? Não. Eu até pensei, depois, agora eu vou colocar ali para vocês terem uma ideia. Eu até pensei desse externo, ele ir se construindo ao longo, porque ele parece muito uma coisa cheia de fuxico, é bem colorido nesse sentido. Aí eu tinha um pouco essa ideia de fazer a biomis e que essas biomis que as pessoas, que o público ia fazendo, ia compondo esse cenário, assim. Mas isso aí vai demandar um monte, então é melhor eu já ter, né? E a argila com as crianças realmente não, né, gente? Não. Eu sou meio megalomaníaco, sabe? Eu gosto de pirar nas coisas também, assim. Eu achei bacana pra caramba a ideia da argila. Na minha caixa, a primeira caixa eu usei argila junto com papel machê, porque eu queria que o casarão tivesse essa textura de craquelado, que a tintura tá velha, trincada, e a argila vem e faz isso, sabe? Junto com o papel machê. Então, eu usei argila, eu gosto muito do material, e é bacana. Tem cheiro, né? Argila dá cheiro. E isso é muito bom, caixa com cheiro, nossa, é uma beleza. Galerinha, é o seguinte, não vai dar tempo da gente ir para a terceira pessoa antes de terminar o nosso primeiro tempo, que já faltam 4 minutinhos. E aí, eu vou fechar esses minutos falando algumas observações, já usando essas 2 caixas que foram apresentadas, assim. Pensar nessas questões que eu falei também com a Margarete sobre essa caixa, você já me respondeu que ela vai ser feita justamente para essa história, então já limita aí, então, a caixa que vai ser para ela. E aí a pergunta é o seguinte, André, é interessante ter uma caixa que é para vários espetáculos ou é interessante eu ter várias caixas? São perguntas que dependem do artista e depende do espaço que você tem na sua casa, né? A gente sempre fala que uma só caixa não vai fazer muita coisa na praça, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, quando se tem 2, 3, 4 caixas ou 4 bonequeiros se juntando e vai para a praça, as pessoas passam e olha, que casarão doido. E aquela mulher aí que tá com uma barriga grande, olha aquilo ali que está com um castelo, aquela ali que é uma caixa quadrada, parecendo um cubo. Entende? Isso chama atenção. Então, eu sempre falo que é interessante você ter uma caixa que pode mudar o espetáculo, para uma caixa super fácil de carregar, que ela é bem prática, que você vai conseguir levar para qualquer lugar. E aí, ter várias outras, de acordo com o seu espaço, para você diversificar, para você encher os olhos das pessoas quando tiver uma feira, quando você for para a rua junto com o seu coletivo, montar quase um festival quando for o evento para a rua, sabe? Porque isso é interessante. E é interessante que você, como artista, também se desafia quando você faz uma nova caixa em experimentar uma nova técnica. Aí eu trabalhei com papel machê, agora eu quero trabalhar com um cenário tudo feito de biscuit.
Não, eu quero pegar a ideia do meu filho que queria fazer um cenário de Lego e vou fazer um cenário de Lego, vou fazer uma história infantil. Vou vender para as escolas particulares, vou vender para a Secretaria de Cultura, vou vender para as empresas, vou vender para as colônias de férias, vou fazer isso, entende? Então, é pensar como que você quer usar essa caixa, para onde você quer viajar com essa caixa e que movimento você quer fazer com todas essas caixas, né? Porque eu quero essa praticidade mesmo, então vou fazer só uma caixa por enquanto, que ela serve para várias histórias, é só mudar o rolo do filme e mudar os desenhos, eu tenho aqui uma caixa que faz várias. Não, eu quero me desafiar, eu quero fazer mais, eu quero me experimentar, eu quero fazer mais, então é essa dica. A aula está caindo no último minuto, e aí a gente tem 3 minutinhos para dar a gravação dessa primeira aula, para eu não perder, e a gente vai, bebe uma água, vai no banheiro, e aí a gente retoma para fazer aí com a Janaína. Pode ser? Belezinha? Então já é. Acontece, eu dei uma boa travada, por quê? Primeira coisa foi o que você falou aí, eu fiquei pensando qual caixa fazer, né? Porque eu tenho, vamos por trabalhos, né? Assim, funcionalidade. Eu tenho sempre que ir nas feiras bienais, falar dos meus livros. Então, pensei, vou fazer uma caixa que eu possa contar a história dos meus livros. Os 3 se passam na casa da família e na escola. As 3 histórias, né? O ambiente é basicamente a casa deles e a escola. Então, pensei nisso, para fazer uma caixa que desse para contar as 3 histórias. Aí fiquei pensando nas histórias, e aí travei de novo, porque aquela coisa do menos é mais, de pegar só a essência do negócio, e aí eu não conseguia tirar uma cena curta para o lambi-lambi, sabe? Assim, que tivesse uma surpresa, e depois você ainda mandou os pilares, aí bananou mais ainda, porque eu falei, que surpresa, como fazer essa surpresa, e tal. Ao mesmo tempo, também tem o meu trabalho da prefeitura, que são temas meio difíceis de se falar, vamos supor, trabalho infantil, abuso sexual, o meu livro, inclusive, fala sobre abuso sexual, um deles. Então, eu também fiquei pensando em fazer uma caixa que desse para falar sobre esses temas, mas aí travei por quê? Porque o mundo já está tão problemático, que eu não queria fazer uma caixa de lambi-lambi que a pessoa olhasse e sentisse uma coisa ruim, porque a gente já está sentindo muita coisa ruim. Eu queria que a pessoa olhasse na caixa e sentisse uma coisa boa, visse uma surpresa boa, sentisse alguma magia boa, entendeu? Aí já o meu trabalho caiu por terra, o meu trabalho, né, na prefeitura e tal, porque eles falam de coisas que vão te trazer sentimentos ruins, né? Tudo bem que é para transformar, para informar e tudo, mas a pessoa vai ter contato com temas que trazem dor, né? E tal. Aí, eu tenho um personagem que chama Mãe Natureza também, e uma irmã que fez um livro sobre o Planetinha Verde, e eu tenho que apresentar, às vezes, nos lugares com esse personagem. E a questão meu irmão, esses dias, postou um vídeo de uma galera matando uma onça, e a minha sobrinha defendendo o caçador, e nos dias de hoje, a gente vendo tanta coisa, a gente vendo o céu desse jeito, as informações estão aí na mão de todo mundo, e ainda tem uma menina nova, inteligente, formada, não sei aonde, das quantas e tudo. Muito triste, eu achei coincidência a Margarete falar, porque pouco antes eu estava conversando com minha filha, e até chorando com isso, entender por que as pessoas não conseguem enxergar o que está na cara delas, porque agora não é só mais previsão de cientista, né, que passa na televisão, está acontecendo aí na cara da gente. Hoje eu olhei para o sol sem óculos escuros no final da tarde, sem nada, assim, dava para ver o sol sem proteção nenhuma, porque a camada de fumaça estava... Nossa, que não precisou de óculos escuros para olhar para o sol, né? Como é que as pessoas não estão sentindo o cheiro que está no ar de queimado, né? Enfim. E todas as reportagens que passam na televisão e tudo, então não tem como não ver,
né? Aí fiquei pensando em fazer também uma caixa que falasse disso, da natureza, ao mesmo tempo da necessidade, da urgência da gente cuidar dela. Enfim, aí você mandou o seu... hoje que eu fui analisar o modelo, né, que você mandou, do storyboard, então eu estou muito confusa. E aí agora, assim, um pouco antes e agora com vocês falando, já me veio a ideia das caixas cênicas, assim, por exemplo, o vendedor de picolé com aquela caixa de isopor, aí eu estou vestida de vendedor de picolé, picolé, sabor de quê? Aí você abre, a pessoa vai ver um teatro lambilando. Aí, aquela imagem que eu mandei no grupo dos fantasminhas, eu estou acabando, viu, gente? Aquelas Não, imagens, fica à vontade. aquela imagem que eu postei da igreja com os fantasminhas lá, você até perguntou, vai ser em movimento ou só faz parte do cenário? Eu gostei dessa imagem, fiquei imaginando que esses fantasmas naquele ambiente aparecessem só num determinado momento, que fosse a surpresa, sabe? A hora que acendesse a luz, a pessoa está cheia dos antepassados atrás, cheia enfim. Aí, lembrei daquela imagem da cigana, que tinha o realejo, enfim. Aí já imaginei a cigana com uma caixa tipo realejo, que sai uma mensagenzinha, e lá dentro tem uma cigana prevendo o futuro, porque eu lembrei da birosca, e a birosca pode ser a bola de cristal, vai ficar perfeita a birosca. Então, assim, minha cabeça está igual uma birosca. Porque eu estou pensando já no cenário, está tudo embananado. Aí, só para você ter um pouquinho de paciência, que eu acho que nas próximas aulas eu vou conseguir chegar no foco, eu vou conseguir focar, tá? Enquanto isso, eu vou colhendo explicações com vocês e tirando minhas dúvidas, mas eu estou nesse pé, assim, eu não sei, sinceramente, eu tenho muita coisa para falar, né? Muita vontade de fazer um monte de caixa e, ao mesmo tempo, fazer uma só que seja funcional e doida para aprender as luzinhas, enfim, é isso. Tranquilo, você tá pelo menos com um problema que os artistas correm atrás dele, assim, que é o problema de ter muitas ideias. O duro é quando não tem ideia, aí você fica correndo atrás das ideias, as ideias não aparecem. Agora é só escolher, sabe? Você tem muitas ideias, muitas histórias. Eu vou passar hoje também uma outra história. O mais interessante é que vocês vão contando as histórias e eu já conheço algumas caixinhas que já pode meio que nortear vocês e algumas até dos alunos do curso que foi do início do ano, assim, sabe? Só lembrei daquela caixa de gatos, transportar gato. Sim. Fiquei imaginando também fazer uma caixa de lambi-lambi nisso, a pessoa acha que vai ter um bichinho lá, deixa eu ver o gatinho. Aí olha lá, não é um gatinho, é um teatro dentro da caixa do gato, sabe? Dá para fazer. O que eu estava falando é que teve uma aluna do curso que era pedagoga e ela queria que montasse uma escola também. E na história dela, ela queria que falasse sobre a inclusão de cadeirantes, que é um tema bem pesado, né? E a história dela, você olha, vocês vão ver o quanto ela passa essa mensagem de uma forma leve e bonita, sabe? E positiva. E, assim, fala de uma coisa que a gente vê na nossa cara que não está certo, né? Calçadas horríveis, banheiros, na maioria das vezes, nos espaços públicos não são tão adequados. Enfim, várias coisas que, nesse ponto, que ela soube fazer bem, bem bacana, e vou mostrar para vocês também. Passar para a próxima, eu queria falar agora com a Vitória. Vitória. Boa noite. Aí? Oi, boa noite. Deixa eu ligar aqui a câmera, colocar o fone para ficar melhor. Okay. Bom, eu pretendo fazer, e eu gostei bastante uma das coisas que me inspirou foi aquela caixa que tu mostrou com um rolinho de papel manteiga, que eu acho que combina com o que eu quero falar. Eu quero contar, né, a história da cidade de Manaus, só que da visão de um animal que ele está em extinção. Um animal que sofreu muito, assim, durante toda a existência dessa cidade, no sentido de que ele quase foi extinto por conta
do crescimento da cidade, que é o peixe-boi. Aí como que foi a visão, né, desse animal que teve, que ele viu o início da cidade, quando aqui foi devastado pelos portugueses, quando foi construída uma fortaleza por uma invasão que nunca teve, e depois a cidade foi descoberta os seringais, depois disso se tornou, né, a cidade modelo da região norte, junto com Belém, junto com Macapá, e assim foi se perdendo o verde da cidade, né, e se ganhando o concreto, a visão da civilização na floresta, tipo, e como tudo isso foi prejudicial para o meio ambiente e principalmente para a perda da cultura do manauara, porque durante algum tempo algumas leis foram colocadas aqui que o manauara naquela época, né, no século XIX, ainda nadava nos igarapés, porque não era poluído. E quando veio a Belle Époque, epa, isso não é civilizado, isso não é classudo, isso é uma coisa de selvagem. E era proibido você nadar nos igarapés. Então eu queria contar essas pequenas coisas que aconteceram a partir da visão desse animal e trazer um pouco dessa crítica, né? De como que a gente perdeu um pouco da nossa cultura para ser uma cidade modelo, por conta de várias questões. Eu quero trazer muito essa crítica, principalmente. Aí eu gostei dessa... Quando tu mostrou os desenhos tudo em preto e branco, eu fiquei, nossa, é isso que eu quero fazer, desse jeito. Esse rolinho de filme, como se fosse a linha do tempo de que esse animal tá vendo também. Aí, essa foi a minha ideia. Eu não desenhei o storyboard, né? Mas eu peguei algumas imagens assim, fui montando as principais coisas que eu quero trazer, né? Não vai ser muito longo, eu acho que vai ser 2 minutos, porque são pontos bem específicos que eu quero trazer com essa crítica. Voltei. O que eu te indico é você pensar nesse filme que você tem na cabeça, de 2 minutos, que seja, de 3 minutos, e pensar ele em 6 ações, em 6 cenas. E aí começar com um rolinho assim, ó, divide 6 papelzinhos e pega assim um papelzinho e começa a desenhar uma história. Aí você fechou a primeira história, por exemplo, aqui, deixa eu ver se dá para ver. É uma montanha no litoral, os índios no litoral expulsando outros índios até chegar à minha cidade. Aqui eles montam uma aldeia. Isso já é a segunda cena, entende? Eles montam a aldeia, dançam, festejam, não sei o quê, criam lá, e aí chegam os bandeirantes na cidade, nessa aldeia. Tem guerra, desmatamento, madeira, e é essa terceira cena. Entende? Pensa nessas cenas do ambiente, da movimentação, Porque eu tenho uma caixinha que eu também vou mostrar para vocês, que é a mesma que vai comunicar com o trabalho da Margarete, que é a história de Unai. Ela conta a história de urbanização de Unai, né? Como se tornou essa cidade, né? E aí eu conto esse rolinho aqui. Então eu te indico isso. Pegar uma folha A4, cortar em várias tirinhas, em 6 tirinhas, e começar ali a brincar com... eu queria que aqui tivesse o peixe-boi, aqui tivesse o igarapé, mais para frente aqui vai ter uma pessoa nadando, entende? Aqui pode ter um ambiente só de um rio aberto e eu vou ter uma silhueta que aparece na caixinha e começa a mexer. É um outro artifício que você pode usar. Além do filme passando, você pode adicionar silhuetas movimentando, tipo, sei lá, um peixe-boi mexendo, entende? Você pode fazer isso. Ana, obrigado, viu, Vitória? Tá muito legal a sua história. Você vai gostar quando eu passar o vídeo, vai te ajudar. Eu tenho algumas pesquisas também sobre deixar esse tipo de caixa que é de filmes, fica mais fácil. Então, eu tenho pensado em algumas maletinhas, sabe? Carregar essas maletinhas, que o filme já está ali dentro, muito fácil de ser visto, muito fácil de carregar.
E no Pinterest tem alguns tutorial, eu vou abrir umas pastas e vou enviar lá no grupo, assim, para você pegar. Obrigado. Ana, é você, Ana Vieira. Pois é, nossa, o pessoal tá com umas histórias tão lindas, né? Meu Deus, cada ideia tão interessante. Eu vim com uma coisa assim bem infantil, né? Que agora eu tô já deixa eu ver, desde o início da pandemia, eu acho, acompanhando meu neto nos estudos, né? Que estava em fase de alfabetização. Então agora eles têm aula de filosofia, uma vez por semana, e cada semana é uma história. E eu vi uma história tão bonitinha que me deu vontade de fazer. É assim, a história fala de uma mulher, né? Mas eu pensei de botar uma cobrinha, um casal, né? Botar uma cobrinha e um cobrinho, né? Que fica mais fácil de manipular, né? Então a mulher comia escondido. Então o marido ficava muito preocupado, porque como assim ela não come nada? E ela estava sempre sem apetite. Um dia ele resolve espiar, ele diz que vai trabalhar, espia da janela, e ela come feito uma desesperada. Aí, chega no final do dia, ele bate na porta e entra, né? E naquele dia tinha chovido e ela olha para ele e diz assim: ué, que estranho, tu saíste e não te molhaste? Daí ele responde assim: ó, se a chuva fosse grossa como as panquecas que você devorou, eu ficaria ensopado como o frango que você almoçou. Mas como a chuva foi fina como as bolachas que você lanchou, eu fiquei sequinho como os pastéis que você jantou. Aí, assim, depois eu estava vendo de novo, eu achei essa parte, assim, muito longa. Quem sabe, assim, dividir, né, no meio essa fala final. Aí estava pensando em fazer uma coisa assim, né? E eu tenho a minha caixa do outro curso, que é uma caixa bem básica, né? Que eu pensei de aproveitar para várias coisas. E, mas eu acho que ela está muito grande. A minha casa não é muito pequena, mas ela está meio que estorvando aqui, sabe? Estava pensando em fazer uma caixa menor, porque agora também eu tenho 2 netos que já estão maiorzinhos, assim, maiorzinhos. Um tem 1 ano e meio, outra tem 2 anos e meio, né? Mas daqui a pouquinho eles podem mexer, se for uma caixa menor, eles podem botar a mãozinha ali, ficar espiando e eles mesmos fazerem, né? Hum. Aí, o que eu pensei? Como 2 cobrinhas, eu tinha pensado de fazer embaixo, assim, embaixo não, primeiro eu pensei como o oco de um tronco de árvore, né, que eles estão aí com um lugarzinho que teria as guloseimas ali guardadas, uma janelinha para ele espiar com uma cortina bem colorida, já que vai ser tudo marrom, né, assim, fazer algumas coisas de cor bem chamativa, mas mostrando ali o que é terra, o que é o interior de um tronco. Legal. Aí, isso daí, não sei. Então você vai partir para uma caixa nova, né? Pelo Pois tudo é, estou aí. pensando, mas eu também tenho o problema de conseguir papelão agora, né? Ah. É, que de Mas eu início... gostei muito das histórias. Eu vejo. Você acha que a manipulação vai ser como essas cobras e esse cobro? Ah, pois eu contava história em hospital, né? E daí a gente sempre fica de olho, sempre acha umas coisas diferentes. Tinha umas meias, tem que ver ali se eu tenho ou se os netos já levaram, né? Umas meias que daí você faz assim, ó, e elas têm a boquinha, sabe, das cobrinhas, assim. Então, né, fica fácil, porque você vem com as mãos e a cobrinha ali, né, vai ali e come. Agora, eu não sei como é que vai ser essa parte dela engolir. Né? A parte dela engolir vai ter que ficar por conta da fantasia. É aquele negócio de encostar e nham, 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 É, nham, e pronto. Nham, 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 e é, pronto. Mas fazer um é isso, tonzinho eu acho, diferente para quando ela está engolindo, né, uma musiquinha diferente. engolindo. Né? É tudo isso. Percebe que a dramaturgia ela vai ter que te buscar outros elementos, por exemplo, o que eu posso fazer para que essa falta da realidade, que é como é que eu vou fazer uma meia comendo alguma coisa, ele vai sumir. No Uhum. teatro lambiano eu não posso fazer. Mas eu vou uso de um outro dispositivo, que é a sonoplastia, e aí a pessoa é indagada a entender que aquilo ela está comendo.
engoliu. Ou então eu pensei Acho legal. também de botar um buraquinho na mesa, né? Que daí, quando ela bota a travessinha com a comida, quando ela encosta a boca, ela empurra para o buraco. Pra dentro. Também é bom. É uma ideia bacana. Vamos ver como é que vai ser na prática. E tem outra, eu vi no Pinterest uma imagem de uma... Ele pega um canudinho amarelo e faz uma traquitana que ela mexe, sabe? O canudo. O canudo faz isso, ó. Com canudo. Eu vou montar lá no grupo lá o link para você ver, porque de repente você pode transformar, ela usa uma lagarta, você pode utilizar e transformar em cobrinha, sabe? E aí, 2 palitinhos. Mas enfim, se você tem essas luvas também dá certo. Só vou mostrar para você que de repente você opta por isso, sabe? Isso. Mas obrigado, saudade de você. Que bom te ver aqui de novo comigo. Nossa, como eu te disse, o melhor curso que eu já fiz, a melhor oficina. Sem, olha, não querendo desfazer dos outros, que também teve muita coisa boa, mas a sua foi mais completa. Mais completa. Que isso. Mas esse negócio eu vou explodir. Tem um montão de coisa aqui pro Thiago. Obrigado, Aqui. Essa caixinha aqui, olha, é pequenininha, tá vendo? Sim. Mas dá para fazer dependendo da sua manipulação. Eu pensei em fazer o do papel manteiga aqui. É possível? Dá para fazer. Inclusive, eu separei algumas caixas para mostrar. Essa da Avon é uma caixa bem baixinha. Aí tem uma outra que também é bem pequenininha. Aí tem essas caixas que é menor ainda, tá vendo? E aí eu vou abrindo, vai ter caixa menor ainda. Eu sempre guardo caixa. A caixinha de som, eu peguei ela. Essa aqui, a minha intenção é fazer uma caixinha estilo aquela de filme, bem pequenininha, que eu nem preciso de luz. Que o visor já é externo. E aí a pessoa... Eu gostei desse trem pequeno, assim. É rapidinho, bom. você pum. É bom. Coisa assim. Eu vou mostrar vídeo para você lá de caixas assim. Dá bom. A Tati tá aí? Estou aqui. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem. Você conseguiu ver o primeiro dia? Você está bem aí com a questão da dramaturgia? Como é que tá? Eu realmente não consegui ainda assistir ao primeiro dia. Mas eu dei uma olhada, consegui agora, antes da nossa aula, e assim, você não vai acreditar, mas eu estava aqui comendo barriga, porque você estava em aula e aqui para mim é uma hora menos. E eu fiquei esqueci. Aí, não, tá tudo bem. Aí agora, na hora que eu vi que ela entrou com umas imagens ali e falou, a gente já volta pro segundo tempo, aí eu falei assim, mas gente, oi? O que tá acontecendo? Nem o primeiro tempo chegou para mim, né? Aí você ainda fez aquela piada do Canadá, não sei das quantas, lá, dos Estados Unidos, e aí eu não tenho noção de espaço, né? Eu tenho dislexia, então tem umas tanto que eu falei, o quê? Do que você está falando? Aí eu fiquei aqui no computador, lendo, Tati, você é de onde, lendo. Tati? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No caso aí... aí tá 7h10. Na verdade. Aqui agora é isso, 7h10. Em Manaus é que horas agora? Também? 7h10? Acho que é 8, né? Talvez, acho que é uma hora a mais. Não sei se é horário, eu não sei, mas enfim. Aí mesmo horário que a Tati, 7h10 nós somos. Beleza. Nós somos, né? Então. Tá meio toda perdida, mas aí foi isso. Só que eu li um pouco do material que você enviou, vi o Storyboard também, achei bem interessante. E sobre a dramaturgia, André, na verdade, eu tenho um foco específico para trabalhar, que é essa questão mesmo da violência contra a mulher. Mas eu estou tentando ir por um lado meio poético e tem alguns testes já que eu fiz para o audiovisual, tem até um vídeo que eu postei no grupo, que é só como é que chama? Esqueci o nome daquele negócio que gira um carrossel quebrado, que inclusive ele está aqui. E aí tem muita coisa imagética, assim, porque eu quero justamente, como a nossa colega falou aí, são temas
difíceis de ser tratados, mas eu quero pelo viés positivo, eu não quero que uma pessoa assista e aquilo entristeça, mas aquilo provoca uma reflexão. Então eu ainda não tenho, sabe, algo assim para te dizer, olha, eu decidi isso. Agora, isso é a dramaturgia. Sobre a caixa, desde que eu entrei no curso, eu venho estruturando e pegando todo o conhecimento que vem sendo escoado aqui para mim, através de vocês, e eu já tenho para mim que eu quero uma única caixa, e eu quero uma caixa multifuncional. Eu até tenho mais ou menos o desenho dela aqui, depois eu vou dividir com vocês. Eu quero uma caixa multifuncional em que sentido? Eu quero abertura lateral, onde eu possa, quando usar as mãos, o orifício da abertura em cima, quando eu puder usar as varas. Eu quero coxia, eu quero vara de iluminação, eu quero recuo para, se eu precisar colocar cenário de poltronas, eu colocar para poder se transformar no cinema. E quero ela toda preta, fazendo uma referência mesmo ao Lambi Lambi. E é isso. Então, assim, eu estou muito pensando na caixa. E como eu quero ela multifuncional, eu estou pensando em engrenagem, em como eu vou parafusar e desparafusar isso, que material que eu vou usar para depois eu montar e desmontar. Então, eu estou bem fechada nessa engrenagem da caixa, porque eu acho que a partir da caixa, a minha casa de espetáculo, aí eu acho que eu não vou mais parar de enfiar a história ali dentro. Mas eu estou bem preocupada com a estrutura. E aí venho colhendo essas informações, várias de vocês aí. Quando chegar na nossa parte aqui da iluminação, isso vai abrir muito para mim, para eu poder entender essa vara cênica que eu quero ali. E é isso que eu tenho por enquanto. Mas eu vou definir, sim, qual vai ser a primeira história a habitar nesse lugar. Ainda não consegui, Legal. mas eu vou. Entendeu? Você, Mas a você, caixa é isso. você se assemelha um pouco a mim, assim, sobre a questão da criação. A preocupação no cenário é tipo assim, entreguei o cenário, o resto vai vir junto com o cenário. A intenção é essa. É que se eu resolvi o problema da caixa, as dramaturgias vão vir junto, porque vai ter todos os artifícios que eu quiser. A NET também, ela vai querer fazer uma caixa semelhante à sua, que é essas caixas multifuncionais, onde eu tenha que ter abertura lateral, abertura por baixo, abertura por cima, e que quando eu não estiver usando as laterais, elas tenham um tampão, quando eu estiver utilizando em cima, a de baixo também tem um tampão, e aí um cenário por dentro, uma caixa por dentro que pode colocar qualquer coisa, tiro o primeiro cenário, boto um outro, e aí a coisa acontece. É bem isso mesmo. Bom, Eu vou te indicar aquela estrutura da boneca russa, eu tenho estudado muito ela também, né? Que é uma dentro da outra, da né? outra. É muito interessante isso daí. Até 3 compartimentos, dependendo do tamanho da minha caixa, eu consigo trabalhar muito bem com essa estrutura para poder ir trabalhando em dimensão e ir fechando se eu não vou usar lateralidade, ou, enfim, ali eu já vi que tem uma estrutura, só que acaba sendo mais 2 caixas. Pelo que eu estou mexendo em questão de cenário mesmo, eu acredito que dá para fazer tudo em um só que como é tudo em miniatura, então, às vezes você vai precisar pôr uma roldana ali, alguma coisa, aí você tem que pesquisar que material que vai né? substituir o que seria para o convencional, né, que seria muito mais fácil construir, para a miniatura. Então, assim, esse meu processo de pesquisa do material, ele está sendo mais difícil do que literalmente depois, assim. É porque é isso, eu até tenho uma caixa aqui, eu vou virar a câmera, acho que dá para ver. Tem uma caixa aqui, que ela é praticamente essa daqui. Tá dando, dá para ver, né? Tá em cima aqui, ó. Tá vendo essa caixa? Uhum. Então, essa caixa aqui, na verdade, ela está guardando algumas coisas minhas. E dá para ver mais ou menos o diâmetro dela, ó. Estou pensando em algo desse tamanho, só que funcional mesmo. Que daí depois eu consigo montar, desmontar, carregar, levar. E essa questão dela ser preta,
hoje, a conversa que eu tive com a nossa amiga me deixou mais atiçada ainda para isso, sabe? Eu falei, eu acho que é isso, o que importa é o que acontece lá dentro. Então, É, mas eu sei que eu vou ter que ter alguma coisa para chamar a atenção, porque também só uma caixa preta no meio do nada não é tão interessante, né? Só que aí são outras questões. Mas é mas se ela isso. tiver com mais outros colegas, aí também pouco Não, aí é importa. outra coisa. É que eu tô tão solitária aqui no Mato Grosso do Sul, nós não temos essa linguagem aqui. Vamos ter a Vamos para aí. partir do momento que eu começar a executar aqui alguma coisa. Tá bom? É isso. Legal, tá ótimo, tá? Você tem muita ideia ainda aí para. A gente tem bastante trabalho. Eu vou te indicar um colega de curso que eu fiz, ele é super acessível, é o Bruno. Ele é um francês que está morando em Minas Gerais, no sul de, eu acho que é no Triângulo Mineiro ou no sul de Minas, se não me engano. E ele é desses caras assim que faz cada traquitana, caixas que desmontam e fica pequitinha. Você vai curtir, assim, eu acho que ele vai conseguir te indicar algumas coisas. Eu vou conversar com ele primeiro, fazer um meio de campo, e aí te apresento ele, assim, para vocês trocar uma ideia. Ele é muito esperto. Maravilha. Maravilha, Obrigado, fico viu, Tati? feliz. Eu que agradeço, André. Obrigada. Gislaine, vai, Gi. Eu, Tudo bem, minha olha, linda? tudo bem. Eu estou preparando um jantar aqui, porque eu começo a dar aula agora às 8h30, tá? Então, eu preciso preparar o jantar. Eu estou pensando assim, a minha dramaturgia, eu ainda não está bem elaborada, não, sabe? Mas eu estou mais para um lance desse de ligado ao meio ambiente, desmatamento da Amazônia, assoreamento de rios, enfim, uma coisa mais ou menos assim. Mas eu já sei como eu quero a minha caixa, muito parecido com o que a Tati está falando. Então, eu penso uma caixa que dá para eu inserir gavetas, e nessas gavetas eu ter o cenário que eu quero, entendeu? Então, na verdade, a caixa seria mais ou menos assim, uma gavetinha onde eu insiro, então, com abertura lateral. Se a minha manipulação é superior, aí o próprio cenário que eu venho, com a gavetinha que eu venho, eu já tampo as laterais da manipulação por mão. Aí, estou pensando nisso, e fiquei feliz de saber que a NET está pensando uma coisa assim, e a Tati também, porque depois a gente vai fazer um grupinho para a gente poder trocar as ideias. Eu vou fazer um protótipo para ver se dá certo, e aí trocando ideias com as meninas aí, para a gente ver. Mas a dramaturgia vai mais ou menos por essa linha, mesmo de questões ligadas ao meio ambiente, desmatamento e tudo mais. Legal. Que bom que as ideias estão se alinhando aí, né? Que bacana. Isso é bom. Eu fico pensando na hora que a gente encontrar. Tem aí a promessa da galera, todo Ufa! mundo se encontrar, vai ser muito bom. É, e a sua caixa, ela vai ser. Você acha que a manipulação dela vai de acordo com a história que se fizer, né? Mas na maioria das vezes vai ser direto. Porque eu gosto, o que eu gosto da ideia, até que o Hermes, mais ou menos, eu acho que o Hermes faz uma coisa parecida com essa, que é uma gavetinha. Então, se eu vou fazer um espetáculo, aí eu faço gavetas de cada espetáculo. Ao invés de fazer uma caixa para cada espetáculo, eu faço uma gaveta, certo? E aí eu insiro a gaveta. Se a minha manipulação é superior, a minha gaveta já tampa a lateral. Se ela é manipulação por mão, é entrada lateral, a minha gaveta vem e já tampa o superior. Então, é uma coisa assim. Na verdade, a caixa vai ser isso que a Tati está falando. Quero uma caixa que tenha vara de iluminação, quero uma caixa que tenha um monte de coisa. Minha bateria está fraca, gente. Vou terminar aqui rapidinho. Obrigado, viu, Gi? Obrigada, André. Beijo. Beijo. Deixa eu ver quem que ainda está faltando. Marion. Falei certo a pronúncia? Tá muto.
Agora sim, agora deu. Agora sim. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Eu cheguei super atrasada. Cheguei no segundo tempo. Eu não consegui participar na terça-feira porque eu fiquei sabendo do curso na terça-feira, né? Eu estava numa reunião e aí fiquei sabendo do curso, eu já me inscrevi. Então eu não tinha me organizado para fazer o curso, né? Então, assim, mas enfim. Eu sou de Porto Alegre, né? E ontem à noite, assim, eu consegui assistir o primeiro encontro, né? E até ia te perguntar se os encontros eles ficam disponíveis assim durante os nossos encontros, eles vão ficar sempre lá, porque eu quero rever. Porque ontem eu assisti, mas eu estava super cansada, e eu assisti, aí eu dei umas cochiladas no meio, e eu quero ver novamente, assim, né? Mas eu consegui pegar a ideia, só não consegui fazer o exercício, porque eu assisti ontem muito tarde, era tipo 2 da manhã, aí hoje eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa super cansada. Mas eu já tenho uma ideia de caixa, assim, né? Eu quero fazer a do rolinho de seda. Por quê? Porque eu quero... Eu tenho uma caixa, né? E eu quero fazer a caixa que eu quero fazer é tipo... Não vou dizer que é multifuncional, e não deixa de ser também, porque eu penso em fazer a do rolinho, porque eu imagino que eu fazendo a do rolinho, eu posso colocar trocar os rolinhos, trocar as histórias, né? Eu imagino que seja isso, assim, pelo que eu vi. E a minha ideia é começar a contar contos africanos, né? Então, eu acho que essa caixinha, ela vai facilitar muito, porque aí eu posso contar vários contos, né? Só trocando os rolinhos. E só que eu quero criar uma caixa que quem olhe ali dentro tenha, não seja só aquele quadradinho passando o rolinho, que a pessoa consiga enxergar como se estivesse num teatro ou num cinema mesmo, né? Que apareça, que seja tudo, que tenha uma cortina vermelha, sabe? Eu quero que pareça mais com um teatro, na verdade, do que com um cinema, né? Eu gosto dessa ideia, assim. Aí eu só tenho que entender como fazer isso, né? Assim, para que fique bem, bem legal. E eu acho que é isso, né? Acho que a ideia que eu pensei foi essa, assim, que eu quero fazer, que eu vou fazer essa aí, porque eu tenho essa coisa de querer contar vários contos, que eu acho que o rolinho de seda, ele vai me permitir isso, né? O único problema para mim aí é que eu não sei desenhar, né? Meu desenho é aquele, assim, básico de palitinho, os bonequinhos de palitinho, sabe? Aí é que tá o problema, né? Mas é um problema que a gente resolve quando a gente tem amigos que desenham bem, né? Então, isso é fácil de resolver. E tem também a possibilidade de você fazer esse filme de vários materiais, pode ser de bordado, pode ser de colagem, sabe? Recorte, colo nesse filme. Depende, isso vai ser da sua estética. Se você quer fazer só de gravuras, você faz tambem. Eu não Pois consigo isso desenhar. eu fiquei na dúvida. Isso eu tinha realmente ficado na dúvida de como eu poderia usar, né? Se eu tipo assim, a única opção é, claro que para artista nunca tem uma só opção, né? Mas enfim, mas eu fiquei pensando, não, acho que não é, acho que eu posso usar de repente uma outra maneira de fazer esse rolinho, né? Um outro material, de repente, que não seja, que eu possa aplicar em cima do papel seda, ou um outro material. Aí eu lembro que eu conversei numa reunião que eu tive, uma menina que ela é bonequeira, ela trabalha com têxteis, né? Então ela trabalha com bordado, com... Voltamos. Desculpa, Marion. Mas não, a gente pode... tem. Sem problemas.
Então, não, mas eu já estava Você estava falando dos com isso. rolinhos, dos materiais, que Dos era rolinhos, das possibilidades. que uma amiga bonequeira estava falando que trabalha com têxteis, enfim, né? Aí eu estava pensando se poderia ser um rolinho têxtil também com pintura, né? Pensando em outras possibilidades, né? Mas eu gostei do papel manteiga porque dá a possibilidade da iluminação, né? Porque, na verdade, eu quero fazer também uma caixa para trabalhar com sombra. Só que eu acho assim, para mim trabalhar com sombra, eu queria entender um pouco mais de iluminação, que eu não entendo nada, né? Então, eu acho que vai ser um pouco mais demorado. E aí, quando tu mostrou a função dos rolinhos, eu pensei, isso já... Ali eu já consigo iniciar, né? Ali já vai ser uma proposta inicial para depois, com mais tempo, quando eu realmente conseguir trabalhar e conseguir preparar eu mesmo o meu material, eu criar uma caixa para a sombra mesmo, eu acho que vai ficar mais fácil eu começar com o rolinho, né? Que dá para trabalhar também com essa, de repente, conforme eu conto e mudando as cores, né? Que vai aparecer no papel manteiga ali. Então, tipo, seria uma iniciação para mim, eu acho, para depois fazer uma caixa mais específica, assim, para trabalhar a sombra, né? E é isso. É isso. Legal. Ontem eu fechei com a Associação das Artesãs aqui de Unai para a gente fazer um teatro assim de lambe-lambe, contando as histórias das próprias artesãs, feito em bordado. E aí eu fico pensando num tecido comprido, como se fosse o rolinho, e a história é feita em bordado, a cidadezinha sendo formada e é desenhada no bordado, e a história... E assim, uma história que não precisa ser tão grande, porque o tecido é mais espesso do que o papel, né? Então imagina esse rolo se enrolando dentro de uma caixa, então tem que ser um canudo um pouco menor, entende? Porque o tecido vai tomando mais ocupação dentro da caixa e o volume é um pouquinho maior do que o papel. Mas a gente pode pensar em outros papéis, outros tecidos colados no papel, assim, bem amarradinho, assim, pensando... qualquer trabalho de teatro, assim, a gente sempre pensa na questão de experimentar o material, né? A gente vai ter que experimentar o material. Esse material não deu certo, você já sabe que ele não vai dar certo para aquela atividade, já tem um positivo. Deu certo, beleza, anota, deu certo. Deixa eu ver, se está faltando mais alguém aqui, só olhar aqui a forma dos participantes. A Margarete já falou, a Janaína já falou, a Vitória também já falou, a Tati falou, a Ana falou, a Denise está aí, a Denise, ela estava no primeiro tempo, não agora. A Marion falou, a Gislaine falou e a Ana falou. Acho que todo mundo falou, né? Então, eu queria mostrar para vocês André, algumas das caixas... Só um pouquinho, assim, só para fechar e pegar esse gancho da parte do bordado que você falou e de material. Eu tenho um espetáculo de literatura de cordel e como que eu resolvi a questão do bordado? Vai estar alto demais para esse microfone. Pronto, mutei. Aí, estava alto. Se você trabalhar com o próprio cordão, fazendo trabalho com rolinhos com cordão, ele também dá um efeito muito interessante. Ele dá um efeito muito legal. Depois vou mandar uma imagem aqui de figurinos, essas coisas, com o próprio cordão mesmo, né? Independente. Ele tem várias espessuras, então tem um que é bem forte que eu usava para o cenário. Eu fiz uma trama toda assim, em vez de ter um tecido ali. Nas roupas eu também fui fazendo, mas aí ele é muito interessante, porque eu acho que tem várias linhas de tricotar, assim, né? Eu não conheço muito, eu não sei fazer tricô, mas dá para trabalhar com ela solta sem haver a necessidade de você literalmente tricotar ela, né? Como se fosse uma espécie de mosaico, onde você vai preenchendo e a linha vai acompanhando. Fica muito interessante também. Se eu achar que é alguma coisa, eu mando de exemplo, tá? Ótimo.
Muito bom, muito bom. É interessante que a gente vai botando, já que a gente já está sabendo aí a questão das ideias de cada um. Eu tenho aqui uma ideia que eu vi, eu acho que está no teatro convencional, mas se levar para miniatura também pode funcionar. E aí a gente coloca lá no grupo que um vai ajudando o outro e as ideias vão surgindo. Vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver se está aqui já no ponto de bala. Deixa eu ver. Esse. Essa foi a primeira caixa que eu fiz, então é a caixa maior que eu tenho. É a caixa que o vírus do Lambi Lambi me picou. Eu ficava noites e noites mexendo nela. E é um vídeo, né? Então é um espetáculo que eu já acho que já apresentei lá no grupo, lá da extensão, que a gente faz parte, a Tati, eu, a Gislaine, a própria Nete. Então, a gente vai tentar analisar aqueles quatro pilares que falam sobre a dramaturgia, e aí vocês vão tentar dar uma levantada, eu entendi o conflito, sim, a surpresa eu entendi que foi esse elemento, e aí depois a gente vai ver outras caixas, e aí a gente vai fazendo essa análise. Vamos lá. Eu não estou vendo, não, André. Calma, só um momentinho, só vou compartilhar. Vamos ver. Não. É porque deixa eu botar Elaine como co-anfitrião. Tornar anfitrião. Sim, agora eu consigo. A tela tá aí. Deixa eu ver se... Agora sim. Apareceu a tela. Tá no Sim, YouTube? ok. Tá? Beleza. Eu peço que coloque no mudo, porque aí quando alguém fala, sai da tela do vídeo, vai para a voz da pessoa. Então bote no mudo, por favor. Aí a gente vamos lá.
Eu vou fazer o seguinte. Eita. Entrou para o próximo vídeo. Eu já vou fazer o seguinte, vou botar todos os vídeos junto. Ele um tinha atrás do som, outro. alguma coisa, trilha? Porque ou não? Não veio, não foi nada. O som eu não ouvi, não, do vídeo. Sério? Ouvi bem picadinho, assim, lá no fundo, assim, uma coisa ou outra, mas não tinha som mesmo, estava bem picado, assim. Mas Foi para eu todos? achei... Para mim também não veio som, não veio nenhum som, nenhum som. Nem para mim. Que pena. Tava muito baixinho. Tava baixo, mas para mim do meio para o final normalizou. Tá. Deixa eu ver se nesse próximo eu consigo resolver esse problema. Vou aumentar aqui e ver se é isso. Tá 100%. Engraçado, eu usando o notebook, eu pensei que ia dar certo, assim. Vou tentar mais uma vez. Mas se não der certo nesse, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar os links lá no grupo, e aí a gente assiste, e aí a gente fala lá no grupo mesmo, e a gente vai fazendo as análises. Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Tentar essa vez. Tá com problema o som. O som tá com problema. Então o áudio não está chegando, né? Então não adianta. A gente perde muita história só quando se perde um elemento, que é o áudio, né? Então eu vou postar esses vídeos lá. São 2 vídeos que eu fiz, mas já ali deu para ver um pouquinho do sistema funcionando, né? Eu vou deixar rolar essa, porque tem aí algumas que estão com a ideia de usar o rolinho, e aí já vê como é que é mais ou menos. Essa é o vídeo que é de estreia, e vídeo de estreia geralmente tem grandes erros, né? Então, o fio o papel se enrola no final um pouquinho, mostra o meu cabelo caindo. Então, assim, tem alguns erros que é só uma caixa que eu utilizo como material de estudo mesmo, e aí estou aperfeiçoando, né? Com esse lance do vídeo, do filme enrolar, eu já percebi que eu tenho que ter uma arte que estica o filme, e a outra arte que gira tem que ser independente dessa que estica, para justamente não enrolar. Mas aí eu vou mostrar depois essa caixinha para todos ver como é que funciona. Mas eu vou mostrar esse pelo menos para ver. Eu vou botar aqui no YouTube do meu celular, síncrono, eu vou ver se o áudio do meu celular vai chegar junto aí. E aí vai dar certo. Vocês conseguem ouvir? Sim, estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Então eu vou fazer isso. Vou dar play no vídeo, vocês vão ver do meu computador e o celular vai tocar aqui ao lado para vocês entenderem.
Não deu para ouvir, não, mas tudo bem, foi legal de ver. Não deu para ouvir também, não? Não. Ai, que pena. Estava aqui achando. Mas vocês conseguiram ver aí que com o som vai ficar mais fácil de entender, porque dá tensão, as músicas vão mudando, mas dá para ver ali que a dramaturgia ela está sendo contada da forma seguinte, né? Os índios do litoral expulsando os próprios índios para mais interior do estado, do Brasil. E o que fez eu criar essa caixa? Foi morar numa cidade chamada Unai, que antes só se chama Unai porque de trás para frente, Unaá, em Tupi-Guarani é Rio de Águas Escuras, né? E, inclusive, o Rio Preto, né, é o rio que corta a nossa cidade, ela chama Rio Preto, e a gente não tem nenhum índio aqui, não tem resquício de nada de índio. Então, em cima de uma cidade, sei lá, tem-se um cemitério, né, de índios. E aí, é um tema pesado que é contado em figuras. Não tem fala, mas você vê os índios sendo expulsos, chegando e fazendo uma aldeia, depois os desbravadores, né, os bandeirantes, matando todos, desmatando. Aí, sobre aquela questão que eu falei de utilizar algum tipo de silhueta, aqui é um carrinho, tá vendo? Um caminhão cheio de toras. É para entrar naquela cena do desmatamento. Ele chega perto daquelas madeiras, aparece e some, como se estivesse levando embora. Naquela cena dos índios, também tem uma silhueta com um barquinho cheio de índios indo embora também. Então, em André, que cada cena... material que é isso aí? Como é que você fez essa silhueta? Isso é aquele papel transparência de fazer... Coloca no retroprojetor. E aqui, você põe num palitinho para passar ele? Como que você põe? Um Eu vou palito botar ou com no dedo? Tem um Arame. buraquinho, tem um buraquinho bem petitinho aí, tá vendo? Aham, tô Aqui, vendo. Sim. aqui eu Sim. encaixo um aramezinho bem fininho, e ele Arame. desce pela abertura, faz o caminho e some Ótimo. quando passar a cena. Então, foi a Vitória, né, que vai utilizar aí a história do peixe-boi. Eu fico pensando nessas movimentações, pegar algum tipo de silhueta, de repente uma silhueta de algum casal dançando, que pode passar, sabe? Dá para utilizar muito o rolo juntamente com silhuetas. Inclusive, isso foi um questionamento que eu fiz para o João, que foi o meu professor quando eu comecei a fazer teatro de lambe-lambe. Perguntei assim: João, se eu estou fazendo um teatro de sombras, que é só um filme rolando, a manipulação é o filme?
ou é necessário a adição de silhuetas para que haja a manipulação? Entende? Ele falou, André, o filme já é uma manipulação, já é uma animação, mas se você adicionar, também é uma coisa bacana. Então, eu aconselho, se tiver cenas que pode parar um segundo, que seja um cenário, vocês parem, adicionem uma silhueta mexendo, fazendo vida àquela animação que, mesmo que mova, mas é uma animação que o desenho é parado, né? O que move é o filme, é o cenário, a animação é parada. Tá lá o índio com a flecha armada, mas ele tá parado. Mas, de repente, naquelas duas... Você viu que tem uma cena que tem uma fogueira, um fogo, assim, bem parado no meio? Ali eu vou colocar 2 índiozinhos só descendo e subindo, dançando. Tem uma música, um ritual que eles dançam. Então, é pensar nesses momentos, para quem vai utilizar esse tipo de caixa, para fazer essas mudanças da cena. Vou abrir o microfone para vocês fazerem as observações, o que vocês acharam legal, o que vocês não acharam legal, o que eu não entendi. Eu acho que vai ficar difícil de entender porque ficou sem o áudio, né? Fica difícil essa reflexão. Mas, pelo que vocês viram aí do vídeo do rolinho, o que vocês acharam? Eu acho que eu vou fazer nessa caixinha pequenininha aqui, esse rolinho, vou usar isso aí que você falou, dessas imagens, né? E também vou fazer uma outra caixa, não sei qual, se vai ser da caixa de isopor, mas essa do rolinho vai ter. Ótimo. E gostei, deu para ver. E aí eu quero ver que você manda o vídeo com som para nós, para a gente ouvir depois, mas já deu para ver tudo, então eu estou doida para aprender esse mecanismo, para já fazer essa caixinha pequenininha. Né, dá para fazer sim. E esse sistema, ele é um sistema meio que rapidão, assim. Eu lembro que a Ana, quando foi para o Teatro de Sombra, decidiu a silhueta, a caixa é muito mais rápida de fazer. Ela não é uma caixa que vai ter muitos relevos, assim, embora pode ser, né, por dentro pode ser só um cinema, mas por fora pode ser algo totalmente mirabolante, com várias coisas, e aí depende do seu trabalho. Mas se você quer trabalhar uma caixa rápida, esse sistema é um sistema que favorece a rapidez que você quer, assim, sabe? Como você pensa em trabalhar em duas. E teve, eu acho que quem foi, não sei se foi a Marion, que falou sobre fazer um cenário na frente da tela, que tenha um teatro, que tenha... Foi tu, né? Isso, então, aí dentro da caixa... Aí você tem a caixa que ela é meio termo, né? Uma caixa que, da tela para trás, ela é muito simples, porque não precisa muito de isolamento de luz, porque a luz é o interessante entrar, né? E uma parte de dentro, à frente da tela, que é mais complexa, que você vai ter que fazer um cenário, vai ter que fazer umas cadeirinhas, se você pensa nesse sentido, fazer umas galerias, assim, depende do que você pensa no teatro, nessa parte de dentro. Eu até pensei nessa caixinha, deixa eu pegar ela aqui, rapidinho. Essa caixa, ela também é de um livro infantil, tá vendo? É a história de um peixinho que é amarrado por uma latinha, a latinha tá de cá, e essa latinha é um cascudo, o peixe, e ela brilha, e é uma história que ele chama Douradinho porque a latinha dele brilha. Aqui dentro, ó, essa parte de trás que eu tô te falando, Marion, não tem o problema de isolamento de luz, porque a luz, a iluminação vem daqui, então quanto mais luz, melhor. Agora, a parte da frente, ela é mais isolada. Eu até pensei, na tela, fazer um cenário, tipo sei lá, aqueles cinemas que a gente vê em filme, que os carros param e vê aquele telão, um drive-in, sabe? E aí tem uns carrinhos de miniaturas bem pequititinho aqui, que a pessoa vê que, além dela que está assistindo, tem pessoas também lá dentro, sabe? Carrinhos. É mais ou menos nesse sentido que você pensa, não é, Marion? Isso. Uhum. Então, aí dá para fazer. Aqui, sobre a questão da arte, vocês viram que o vídeo deu uma enroladinha no final? Então, há necessidade de fazer uma arte bem próxima
para que o rolo passe aqui dentro e fique esticado. Entendeu? Então, ó, a caixa ela está dividida em dois. Aí a pergunta é, onde que eu vou colocar essa tela? Você vai ter que abrir e testar. E olhar a qual distância que você consegue ver a sua tela. Porque o espectador vai ver o que você está vendo. Chegou no ponto, geralmente é do meio para frente. Assim, no caso a minha, a parte técnica está maior do que a parte que é visível, tá vendo? Aqui é a parte onde a pessoa vê, tá tipo, sei lá, 40%, e a parte técnica, 60%. Então, aqui dentro, ou eu posso fazer uma abertura quadrada aqui, o sistema de luz eu ainda não decidi, tá vendo? Não tem um lugar para lanterna, não tem um lugar para o celular igual é o da Ana. A Ana fez um sistema que ela fez uma caixinha aqui, botou uma fitinha que cai dentro da caixinha e ela bota o celular. Essa fitinha, ela puxa o celular para sair. Entende? É a Ana. A Ana é muito inteligente, muito espertinha. Esse sistema depois essa caixa é um binóculo, né? Ó, você pode colocar... Não é aqueles binóculos que a gente... E pode colocar não sei, eu estou pensando aqui assim nesse visor, de repente, também, um plástico, ou não, eu acho que pode atrapalhar, né? O que o pessoal está utilizando sobre a questão... uma lente, né? Tem gente que usa aquele peixe, olho de peixe, de porta, olho mágico. Sei. Aquele que você consegue ver a pessoa grandona na porta, muito próximo da porta. Uhum. Esse dispositivo é interessante usar quando os cenários são muito pequenos e muito próximos do olho. Entende? Então, se você tem uma caixa super pequena e que quando eu olho eu não consigo ver tudo, tem esse dispositivo que você consegue fazer essa amplitude. É igual você faz com câmera fotográfica, você aumenta a lente com a abertura diferente, você consegue ver mais amplo. E o olho de peixe, esse olho mágico, ele tem essa função, entende? Outra coisa sobre, você falou de plástico, me lembrou sobre essas propostas pandêmicas, né? Como levar o Teatro Lambe Lambe para esse período que a gente está na pandemia. Então, tem pessoas pensando em caixas que são caixas abertas, tem pessoas pensando em caixas que o visor é maior e tem uma fita de acrílico na frente, uma chapa de acrílico na frente. Então, às vezes, pensar nisso também seria interessante, como a gente está criando agora, pensar numa caixa que possa atender esse momento também, sabe? Porque a maioria das minhas caixas tem uma caixa, por exemplo, aquela que eu carrego no peito, ela tem um tecido que eu jogo por cima para isolar a luz. Essa caixa ela não vai sair nesse momento pandêmico nem a pau, sabe? Como que eu vou sair onde eu jogo um tecido com a pessoa ficar respirando o mesmo ar que eu ali ao mesmo tempo? Não dá, entende? Então, essa caixa, ela hipótese alguma, ela pode ir para a rua. Mas eu posso pensar numa caixa onde ela é aberta, que foi essa última que eu fiz do teatro de quintal. A entrada é muito maior, a abertura é desse tamanho, então uma pessoa pode ficar mais distante. Ou eu posso adicionar uma chapa de acrílico, tipo aquelas máscaras de acrílico que as pessoas usam, e que aí é o que as pessoas têm utilizado, é uma chapa de acrílico na frente transparente, vai adicionar um pouquinho de brilho, vai adicionar algumas coisas que a gente não gosta, mas é a saída, né? É a saída que a gente tem. Ou é o audiovisual indo para... vou filmar as minhas caixas, ou é adaptar para a pandemia, ou esperar a pandemia acabar para o teatro de Lambe Lambe acontecer, né? Então, é pensar nessas possibilidades também, quando eu for criar minha caixa. A minha caixa é para agora, eu vou para a rua, eu vou apresentar em projetos, como é que eu vou pensar nisso para essa pandemia? Não, ela vai ser para o audiovisual, então eu posso fazer uma caixa que ela é aberta por enquanto na frente, para o celular ficar. Inclusive, naquela caixa, a primeira caixa, não sei se vocês perceberam, o bonequinho sai com um copinho e vai para a parede, e encosta na parede. Ela foi feita para ser vista
numa portinha. Então, quando eu vejo pela portinha, não havia necessidade de ter uma torneira. Aí, quando eu botei o celular para filmar, pegou todo a parede. Então, ele encosta numa parede. Não existe uma torneira. Entende? Quando eu penso, se eu tivesse pensado que era para ser feito em vídeo, talvez eu já teria construído a torneira, porque vai pegar a torneira. Mas quando eu fiz, eu pensei em fazer para o olho, para a pessoa olhar. Então, eu pensei, não precisa de uma torneira, é só encostar. Ele saiu de cena, ele vai voltar com um copo, a pessoa vai entender que tem um copo, ou cheio, né, de água. Aí, como foi para o vídeo, deu para mostrar que ele só encosta um copo na parede. Entende? Então, a questão do olhar para onde que a minha caixa vai ser feita, ela vai ditar também o cenário, vai ditar também o foco, o olho. O olho humano, ele é mais aberto, ele olha e mexe, olha para cima, olha para baixo. Então, e se é para ser filmado em um celular, então aí ele vai ser quadrado. Ah, mas o celular eu quero que ele mexe para dar o olhar do espectador. Então, beleza. Então, é pensar em tudo isso. Tá ok? Agora é o seguinte, para encerrar, a gente vai deixar alguns lembretes. Esperar o carro do som passar. O lembrete eu peço que todas que conseguiu fazer o storyboard enviar lá no grupo para a gente ver como que está esse andamento. Quem não conseguiu, segue fazendo aí no seu tempo, vamos fazendo. E aí, na terça-feira, né, que é a nossa próxima aula. Então, a gente tem aí algum tempo, né, para a gente desenvolver aquelas pessoas que não conseguiu já ir desenvolvendo, para na terça-feira a gente já começar a fechar o que vai ser mais ou menos dito ou não dito, sabe? Falar, não, a gente podia cortar essa parte, fica só até nessa parte. Eu acho que a dramaturgia ela já passa. E aí, outra coisa, lembrete, é para a gente adicionar todas as referências que um colega contou aí, que o colega contou a história, e você acha que pode favorecer. Beleza? Porque aí nenhum de nós vão estar sozinhos nesse processo criativo. Que aí todo mundo vai estar ajudando o outro, a outra, né? E aí a gente vai chegar num processo bem gostoso de fazer. Alguém quer deixar alguma observação sobre o encontro de hoje, sobre alguma dúvida? Quando a Marion falou que ela não sabe desenhar, e aí você pensou na colagem, eu também aqui pensei na colagem e tal. Mas a minha pergunta é o seguinte, para esse rolo, existe um papel específico, você falou no papel de seda, mas seria necessário o papel de seda ou algum outro papel? Margarete, é uma pergunta que eu sei responder o material que eu já utilizei. Eu fui direto no papel manteiga, que já vendia em rolo, testei e funcionou, entendeu? Aí eu não sei te responder se existe outros tipos de material em papel que é vendido em rolo, porque quando eu procurei o papel manteiga, era um papel que eu sabia que vendia em rolo, sabe? Para eu não ter as emendas dos papeizinhos um no outro, de quadro em quadro. Eu precisava de um papel. E ele tem a característica de poder desenhar e ser bem transparente. Porque ele parece um papel que foi molhado por óleo, né? Então, ele é muito fácil da luz passar. Então, foi esse teste. Mas eu já vi vídeos, por exemplo, que a pessoa usava tecido. Eu vou mandar esses vídeos lá também, para como referência. Vou mandar as imagens da maletinha feito de madeira, que arranca o rolo, e aí... E o papel manteiga é mais resistente também, né? E ele é resistente, ele é bem ele forte. rasga fácil, o papel manteiga ele é mais resistente. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Ele favoreceu, ajudou. Mais alguém? E eu fico na dúvida também dessa coisa da manipulação, mas aí é a partir das decisões, das definições, né, de tudo que você falou, assim. Sim. E assim, a partir de agora, eu anotei tudo que vocês falaram aqui para eu já pesquisar algumas caixas que se assemelham, e aí fica aí a liberdade de vocês me procurar no PV
e falar, eu pensei mais coisas aqui, fique à vontade mesmo, eu sou um artista que fico em casa trabalhando com arte, então, a qualquer momento que eu estou online, eu estou trabalhando, e aí a gente trabalha junto. E sobre as aulas elas vão ficar gravadas para quando vocês quiserem ver. Enquanto existir o canal, vocês que pagaram pelo curso, o curso ele não é temporário, ele é seus, entende? Vocês vão ter disponibilidade no canal. O que vai ter é esse dispêndio de, André, libera o link para mim. Aí eu peço, confere aí, tá ok? Porque eu acho que os links que vão estar lá salvos, eu acho que não vai precisar de pedir de novo, né? Eu acho que não. Então, deve ficar lá salvo, vocês vão ter o acesso para a vida. E é isso. Obrigado pelo encontro, obrigado pela troca, achei muito boas as ideias, acho, assim, maravilhosas, cada um com ideias, assim, que vai me fazer também viver, quando vocês me dão essas histórias para a gente se desafiar a criar, eu sinto vivo, eu sinto criando junto com vocês, inclusive eu vou criar mais uma caixa, eu não sei onde eu vou botar esse tanto de caixa, já estou com 5. Mas eu vou criar porque eu acho que eu sou daqueles que gostam de estar Eu junto. sinto que eu vou ficar assim também. Vou criar um monte de caixa. Eu acho que a gente aprende criando também. Então, quando vocês vêm com ideia, me dá vontade de também fazer algo parecido, para experimentar junto com vocês. E a gente vai criar. E o interessante é que a gente vai criar uma amostra depois, viu? O intuito é isso, é que a gente faça a caixa, a gente filme as caixas e a gente faça uma amostra online, onde a gente vai estar todo mundo online falando, oi, gente, boa noite, concluindo aqui o curso, como foi o curso, Margarete? O curso foi ótimo, foi bom, não sei o quê. Maravilha. Como que foi o processo? Foi uma maravilha. Aí o que acontece? Aí agora a gente vai apresentar os trabalhos. Aí eu monto também um vídeo do processo criativo, sabe? Para as pessoas verem o quanto é minucioso esse processo, o quanto é detalhista, sabe? Como é trabalhoso. Porque quando a pessoa fala, quanto que cobra para um espetáculo teatral em Teatro Lambe Lambe? A pessoa vai falar assim, R$600 que eu cobro para apresentar na escola. A pessoa fala, R$600? Uma caixinha de 2 minutos? Aí você vai falar que eu fiquei 1 mês fazendo a caixa. Mas tantos dias pensando na produção dessa caixa, sabe? As minhas horas trabalhadas que tá nesse valor. É pensar nisso, sabe? Então, eu fico muito feliz mesmo em ter vocês aqui mais uma noite. Espero vocês na terça-feira que vem. Vou batalhar muito para ver se eu consigo, nos próximos cursos, ter essa sala sem parar em cada 40 minutos para ter esse tempo chato, sabe? Mas vamos lá, a gente vai chegar lá ainda para ter essa conta e que não para, sabe? Obrigado, gente. Boa noite. Eu vou dar uma jantadinha também. Beijos. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, Obrigada. obrigado pela troca. Tchau. Valeu. Tá, boa noite, obrigada. Tchau. Ana Vieira, eu já ouvi essa história, viu? Eu não lembro aonde. Sim! Eu não lembro aonde. Eu, além de escutar com meu neto, eu pesquisei na internet, tem num canal de escola também. Muda um pouquinho, já li, mas já ouvi tem. essa história, não lembro aonde. Assim. E aí, depois, André, eu queria